things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah, we're living on the edge. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de treinamento Zabbix, monitoramento com Zabbix. Nessa aula a gente vai estar vendo alguma coisa de auto-discovery e auto-low level. Desculpe, auto-discovery e low-level discovery. Bom, como o nome diz, né, o auto-discovery, focado aí para autodescobrimento de máquinas, de hosts ou de itens, né, na sua rede. Na realidade não tem a necessidade de ser um host com um agente rodando, né? Então a gente vai usar isso através de ping, por exemplo, né? A gente pode estar descobrindo aí algumas máquinas na rede. Bom, vamos estar vendo o item configurando low level discovery, autodescoberta e regras de descoberta, né? Então você vai ter a oportunidade de, quando houver uma descoberta, criar uma regra de autorregistro, né? Ele vai se autorregistrar e aí carregar itens para vocês, né? Que é o autorregistro, que vai estar trazendo itens como criação de itens específicos de HD ou de rede automaticamente, né? Então, itens aí que a gente vai estar vendo: visualizar autodescobertas, criar regras de autorregistro, criar condições de autorregistro, ação de autorregistro, criar uma action para envio de alerta no low level discovery, configurar o LDD para file system e para redes, né? Então a gente vai fazer um autodescoberta e um registro automático já trazendo informações da sua rede e do seu file system. Bem bacana esse cara aqui. É um dos itens mais legais que eu acho dessa parte dos Zabbix. Bom, então vamos iniciar, né? Para a gente estar fazendo o auto-discovery, o que é o auto-discovery? O auto-discovery, ele vai estar detectando, né, hosts e itens na nossa rede, hosts e hardware específicos, appliance, entre outros aí, né? Com o auto-discovery podemos localizar hosts em nossa rede de forma automática. Podemos até cadastrá-las de forma automática também. Para eu configurar o auto-discovery, a gente vai fazer o seguinte: vai em configurações, auto-busca e clica em criar uma regra de descoberta. Vou dar um nome qualquer, descobrimento, informar o range que eu quero trabalhar, o intervalo de tempo a gente vai deixar padrão, informar no Discovery quais são os critérios de busca. Eu posso criar dois tipos de busca, a gente vai criar buscas para grupos diferentes. Então tá aqui, Zabbix agente ping. Então eu vou usar esse cara aqui que ele ia fazer. Ele ia fazer uma autodescoberta inteira da minha rede, né? Se eu não colocar nenhuma condição. Então nesse primeiro momento a gente vai fazer isso, colocar nenhuma condição, pedir para ele trabalhar aí e detectar para a gente. Então vamos lá em configurações, autobusca, que é o auto discovery, né? Já tem uma pronta aqui. Então eu quero descobrimento, minha rede 192.168.1.1, e aqui eu coloquei o agente ping, que é um simples ping, né? Através do agente Zabbix, tá? Então nesse caso eu precisava ter um agente Zabbix instalado. Eu poderia usar aqui um check simples, esse MP ping, né? Mas eu vou estar usando aqui o agente que eu já tenho instalado nas minhas máquinas. E atualizar. Configurações hosts, ele já vai trazer esses dois caras aqui. Eu vou remover para justamente a gente ver aí, remover selecionados, ele fazendo essa autobusca automática, né? Ele tem um delay aí, um tempinho para fazer essa autobusca, né? Então, para a gente visualizar, a gente vai lá em monitoramento autobusca, porque ele já estava até cadastrado, né? Monitoramento autobusca. Então aqui ele já está detectando, né? Já detectou esses dois caras aí. Aqui eu não tenho muito itens para fazer, né? Ele simplesmente detectou que existe esse cara, né? Mais nada. Agora eu posso criar uma regra de autorregistro, né? Para ter um autorregistro, eu preciso ter um template, um grupo formado aí, né? Então eu vou criar aqui um grupo, aliás eu já tenho, né? Grupos de hosts. Vou criar o grupo aqui Linux, sem nenhum template por enquanto, e o grupo Windows, sem nenhum template, né? É bom vincular um template com ele, né? Podemos criar uma regra para que servidores que forem verificados podem ser adicionados automaticamente. Para tanto, precisamos especificar o que pode ou não ser registrado. Então, nesse exemplo, queremos cadastrar hostzinhos que devem ser cadastrados usando um template específico. Obviamente, poderia ser criado também para máquinas Windows.
Para criar uma regra de autorregistro, devemos em configurações, ações, autorregistro, criação dessa ação. Então aqui em cima em ações, eu vou ter aqui autorregistro. Poderia ter uma para autobusca também, né? Tudo que for descoberto já vai estar, né, sendo acionado aí por uma regra específica, né? Poderia criar uma ação específica para ele fazer determinados itens, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com a ação autorregistro. Vou criar uma ação de autorregistro. O que eu vou colocar nesses caras aqui? Auto-registration Rust Linux. Vou alterar aqui o nome para ser Rust Linux, o name dela, auto-registration nome Linux. Default auto-registration Rust. Esse Rust é uma variável interna, é uma macro na realidade, né? Que ele vai trazer aí o Rust, né? O nome do Rust. Aqui é a mesma coisa, aqui ele vai trazer o IP e a porta. Feito isso, eu tenho que criar uma condição, né? Que é a ação que a gente vai fazer agora. Colocamos o Rust Linux, auto-registration, é default, não precisa nem alterar. Agora, na condição, sim, eu tenho que falar que minha condição eu quero achar tudo que for diferente de Windows, né? Então, falar o metadados do Rust é diferente de Windows. Aí ele vai auto-registrar somente diferente de Windows. Isso não quer dizer só Linux, tá, gente? Pode ser HPUX, AIX, tudo que for diferente de Linux, de Windows. Devemos informar qual será a ação a ser tomada. Neste caso, queremos que Rust descobertos sejam adicionados ao grupo Linux Servers, ou no caso Linux somente aqui, e configurar um template. O que é um template? Um template é um modelo, né, que já traz vários itens prontos. Eu vou mostrar os dois que a gente vai estar usando aqui para máquinas Windows e Linux. Para isso a gente tem que ir na guia ação, né, clicar em nova ação, selecionar o tipo de operação, adicionar ao grupo de Rust, e depois digitar no grupo do Rust, depois associar a um template, né? Vão ser esses dois caras. E para verificar, a gente vai lá em configuração grupo de hosts, que é onde a gente faz o cadastro. Então aqui em configuração grupo de hosts, eu cadastro minhas máquinas manualmente. Mas eu não quero cadastrar, porque eu tenho muita máquina aqui, eu quero que seja auto-registrado, auto-cadastrado. Então para isso eu vou ter que ter um template. Então a gente tem um template pronto. Aqui se a gente for procurar um template de Linux, que já tem 32 itens, né? Entre esses itens aqui eu tenho, ó, IOD de CPU, hostname, boot, número de processadores, system uptime, total memory, free swap. Também temos para Linux, para Windows, aliás. Então são menos itens, mas também tem bastante coisa. Uso de disco, né? File read, file write por segundo, memória livre, número de processos, threads, system swap, memória, entre outros aí também. Então a gente vai usar esses dois templates que já vem pronto aqui. Então eu vou criar aqui a minha ação, autorregistro. Aqui vai ser padrão, vou descobrimento, qual foi o nome que eu havia colocado aqui? Rust Linux. Então vou botar aqui Rust Linux. A condição vai ser que o metadado é diferente de Windows. E a ação vai ser, eu quero que adicionar ao grupo Linux. Adicionar. Também quero uma nova ação. Como não possui grupo para operar, aí tem que clicar no adicionar de baixo aqui primeiro. E aí adicionar. Vou adicionar uma nova. Agora eu quero que ele se associe a um template. Vou botar aqui Linux. Ele já vai trazer o template OS Linux. E adicionar. Então tá aqui, eu quero que ele faça parte do grupo Linux e ao mesmo tempo utilize o template OS Linux. Então adicionei. Ok, já está ativo. Então é o momento que ele vai estar procurando aí e registrando automaticamente, né? Demora um tempinho, né, até ele verificar. Enquanto isso, vamos fazer mais uma ação de autorregistro. Como Windows, a ação vai ser também adicionar ao grupo de Rust Windows. E também adicionar ao template, associar ao template Windows. Já são templates prontos, como eu havia dito.
Beleza, então nós temos aqui os dois registros. É só aguardar um tempinho para começar a visualizar eles aparecendo aqui na parte de configurações de host, né? Monitoramento, visão geral, vamos ver como é que tá. Ainda não apareceu nada, ninguém foi cadastrado. Configurações, grupo de hosts. Não tem ninguém aqui ainda. Obviamente esses caras têm que ser alcançável, né? Vamos dar uma olhada aqui no Linux. E o serviço, né, de agente tem que estar rodando. Confirmar também se o IP do servidor é o que está configurado no agente. Então esse aqui é um Linux, não é o meu Zabbix. Eu vou estar visualizando aqui a minha configuração do meu agente Zabbix, né? Então tem que ver aqui qual que é o Active Server. Active Server 192.168.1.32. Ele também tem que estar com o IP 40 aqui, que foi o que eu configurei. Então não tá. Fconfig, vou dar um DH Client aqui. Ele pegou 37, então vou ter que mudar as configurações aqui no meu Zabbix Agente. Aqui está como 40 e na realidade é 37. Active Server 32, tá beleza. É o IP do meu servidor mesmo. Ok. Vou dar um restart aqui no Zabbix Agente. Ok, agora está rodando. Dá uma olhada na porta. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui também no meu XP. No 92.168.1.43. Server Active correto, é o 32. Lista em IP 43. Então tá perfeito, né? Só verificar se a conectividade está existindo. Beleza. Então vamos voltar lá para o nosso Zabbix, né? Então ele já detectou um Rust. Né? O do Windows é sempre complicado, né? Não, acaba não sendo detectado pela palavra Windows, né? Mas ele já detectou o servidor Web 1, que é um servidor Linux. A gente pode dar uma olhada aqui em monitoramento, visão geral. Eu já vou ver aqui, ó, que ele está me trazendo vários itens, né, aqui no grupo de Linux, né, o Web 1, trazendo todas as informações que ele está conseguindo detectar. Ou seja, funcionou perfeitamente, né? Agora no nosso Windows não funcionou, né? Para variar. Também. Eita, nós, fechou tudo. Então vamos novamente lá em configurações ações. E aí eu tenho Hosts Windows e a ação aqui, a condição não veio nenhuma, né? Então vou colocar aqui como Windows, adicionar. Se na hora de adicionar eu não salvei. Ok.
pode demorar um bocadinho também para estar aparecendo. Mas aqui de fato ele já trouxe, né, automaticamente ele já criou aqui inclusive uma entrada em configurações de Rusts, né, que a gente costuma fazer manualmente. Ele já criou aqui automaticamente, né, trazendo aí 10 aplicações, 32 itens, 15 triggers e 5 gráficos. Tem até gráfico pronto aqui, né, gráfico de jumps. Vamos ver os outros gráficos. Load, carga de sistema. Posso vir aqui em monitoramento gráficos. Uso de memória, swap, uso de CPU, carga de CPU, várias informações na realidade, né? Então eu já criei até esses gráficos para você, bem bacana, né? Que acaba trazendo aí vários itens pra gente. Realmente ele não está conseguindo capturar. Vou dar mais um tempinho, né, para ver se ele consegue capturar aqui no template Windows. Não, conseguiu sim, mas ele trouxe o mesmo. Ué, vamos de novo, configurações, hosts, ações, Windows. Ah não, tá errado de novo. Remover. Quando o metadados for igual a Windows. Adicionar. E aqui a condição também não ficou no meu. Quando o metadados for diferente de Windows. Agora sim. Vou remover aqui, só para ele detectar novamente. Então ele vai demorar um pouquinho e vai estar fazendo a atualização. Enquanto isso a gente continua. Vamos ver aqui, criando a regra que a gente já fez, foi essa parte. Criação da ação do autorregistro, né? Agora a gente vai estar vendo. Importante, para que funcione corretamente o registro dos servidores, o agente Zabbix nos hosts deverão ter a seguinte configuração: Active Server tem que apontar para o servidor Zabbix, Hostname Item tem que estar como System Hostname e Listen IP tem que estar apontando o próprio IP. Foi justamente o que a gente estava vendo aqui no nosso servidor. Então vou mostrar novamente para vocês. Então em Active Server Active, eu estou apontando para o servidor 192.168.132, que é meu Zabbix. Em Hostname Item, eu não estou utilizando obrigatoriamente, estou usando o Web 1, também pode ser, não tem problema nenhum. E Listen IP, está aqui o IP 192.168.137. Então esses três itens são muito importantes. Dando continuidade, a configuração por foi a mesma coisa que a gente viu, né? É só mudar aí o metadados para ser igual ao Windows, né? Então, cuidado em maiúsculo e minúsculo, vamos ver se ele detectar que eu coloquei errado, né? A gente vai ver agora um pouquinho do Low Level Discovery. O Low Level Discovery é uma forma de descoberta onde serão verificados e criados automaticamente itens, triggers, gráficos para hosts diferentes automaticamente. Os Zabbix possuem automaticamente 3 tipos de suporte a Low Level. O que a gente vai estar vendo hoje vão ser esses dois aqui, né? Arquivos de sistema de arquivos e de interface de redes. Primeiramente já existia um template com os itens e triggers que a gente quer configurar, para a gente poder utilizar esse template. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um template bem simples. Vamos criar esse template para ambos os sistemas. Eu vou deixar cadastrado no Auto Discovery que ele vai automaticamente para ambos. E a gente vai fazer regras de descoberta, né, trabalhando em cima primeiramente do sistema de arquivos, né? Então, como que eu faço para usar o Low Level Discovery? Né? Configurações, template, criar o primeiro template, né? Criar uma nova regra de descoberta dentro do template. É bem legal isso daí. Então, como que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou desabilitar esses caras aqui. Na verdade, a gente trabalha em conjunto, né? Eu vou criar o template e jogar esse template para lá. Basicamente o que a gente fez, só que o meu template
eu não vou ter já meus itens gráficos prontos. Eu vou entrar num auto busca dentro do meu template, né? E dentro desse template eu vou falar para ele buscar informações sobre sistema de arquivos e, se existir, usar esses itens que estão dentro desse auto discovery. Dentro desse auto busca eu vou ter lá itens, triggers, gráficos e tudo mais que tenho fora. Só que eu quero que ele busque. De outra forma eu teria que fazer o quê? Criar o item e falar, ó, traz para mim a quantidade de uso do barra. Então eu não sei de repente se tem só o barra, se tem o barra MNT, barra, enfim, todos os sistemas de arquivos ele vai buscar primeiramente para mim, para depois ele fazer a criação dos itens. Bem legal essa parte aí. Então vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é criar eu vou criar um template. Vamos ver como é que está o nosso grupo de hosts. O Windows ele não está detectando, mas eu vou fazer o seguinte agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou mudar aqui. Esse aqui eu vou deletar. E vou usar isso aqui. Condição nenhuma. Vou remover essa condição. Hosts. Rede. Então qualquer um que ele achar já é o suficiente para mim. Eu vou desvincular desses grupos. Vou criar um grupo diferenciado aqui. Configuração grupos de hosts. Descoberto. Pode ser descoberto. Pode ser esse aqui. Discover hosts. Ou um qualquer. Servidores. Vou botar aqui. Hosts da rede. Ok? Então ele vai usar esse grupo e eu vou criar um template. Vamos criar um templatezinho sem nada dentro, só para a gente poder já vincular. LLD, Low Level Discovery, LLD. E o grupo vai ser, lógico, o grupo que eu acabei de criar. Hosts da rede. Beleza, agora sim, lá em ações, eu vou criar essa ação aqui que vai ser, não vai ser esse grupo aqui, vai ser o grupo hosts da rede. E vou desvincular esse template aqui, porque o template já está junto com o meu grupo. Ok. Não está aqui, eu vou remover esse cara. Que ele vai ter uma autodescoberta novamente. E nessa autodescoberta, né, eu vou ter que criar minhas regras específicas, ok? Então a primeira coisa a fazer, vai configuração, template. No meu template eu vou em autobusco e crio uma nova regra de descoberta. A regra de descoberta vai ser como? Ele vai usar o agente Zabbix e vai usar uma chave chamada VFS FS Discovery. Essa chave aqui ele vai buscar, a gente pode fazer até na mão, ela vai buscar justamente os meus discos, né, os meus file system, e vai jogar por essa variável aqui, FS Type. E eu tenho que falar quais tipos que eu quero que ele busque, né? Então vamos ver aqui qual que é o retorno que ele me traz se eu fazer isso na mão. Deixa eu dar um restore aqui. Eu acho que eu tenho. Não tenho. Vamos lá. Zabbix get ou sender? -S, a gente vai colocar o IP aqui do servidor que eu quero buscar. E a chamada, né? VFS FS Discovery, acho que é isso. Isso, olha o que ele me traz aqui, né? FS Type é o tipo, root FS e FS Name é o nome. Então tem que usar esses dois caras para trabalhar. Primeiro eu vou falar qual que é o tipo que eu quero que ele traga. Eu quero que traga para mim só quando for, por exemplo, ST3, ST4, né? E o nome deles eu vou usar a própria variável.
Então dessa forma aqui que está, né, eu vou falar para ele buscar VFS Discovery e filtrar pelo nome, pelo tipo. Quando o tipo for HT3, XFS, XFS, C, D, E, dois pontos, eu quero que ele traga. Ou NTFS, tem tudo isso também, né? Vamos ver aqui no Windows como é que ficaria. Tipo desconhecido, A, B, C. Tipo NTFS, D, desconhecido, E, NTFS. Então eu só quero que ele traga quando for NTFS. Então é isso que a gente vai estar colocando aqui no nosso template para ele buscar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, criei o template, vou lá no meu template, né, configurações template. Estou aqui com o meu template, então eu não vou criar aqui diretamente, eu vou em autobusca. Em autobusca eu vou criar uma regra de autobusca. Então vamos colocar aqui descoberta de sistema de arquivos. Descoberta de sistemas de arquivos. Agentes ABX vai ser do tipo VFS FS Discover. O filtro aqui eu vou falar quando for FS Type for igual a começando com XT3, começando com XT4, começando com Riser FS, começando com NTFS. Então esse vai ser meu filtro. Ele vai buscar para mim se coincidir com esses itens, né? Mas ele vai buscar e vai fazer o quê? Por enquanto nada. Ele só está fazendo uma regra de descoberta, criando essa regra de descoberta, né, de sistema de arquivos. Mas eu tenho que ter meus itens, né? O que eu quero filtrar? O que eu posso filtrar, né? Ó, aqui exibindo aí a criação novamente dos itens, né? Bom, tem vários itens que eu posso filtrar, né? Vou abaixar um pouco mais aqui. Eu posso ter, por exemplo, total, bytes utilizados, bytes usados, free, porcentagem de uso e porcentagem de free. Então eu vou pegar, por exemplo, total e free. Used, usado e free. Eu vou criar duas regrinhas aqui, né, para depois a gente poder gerar aí, de repente uma trigger, um gráfico, né? Então uma vez que eu criei a minha regra de autodescoberta, agora eu vou criar um protótipo de item, né? Porque é um protótipo que posteriormente ele vai estar adicionando ao meu Rust, né? Vamos lá em Rust ver se ele já tem alguém. Ele já tem aqui. Você pode ver que ele não tem nenhum item, nenhuma trigger, nem gráfico, nem nada. Posteriormente ele vai ter que ter criando esses itens, triggers, gráfico totalmente automático, sem intervenção humana. Então novamente voltamos nos templates, autobusca. Então aqui eu vou criar agora um protótipo de item. Vamos criar um protótipo de item. Então o nome do protótipo aqui eu vou dar uso de disco. Uso de disco $1, que é o nome do sistema de arquivos que ele vai achar. Vai usar os ABX agente, eu vou pegar um VFS. Vai ser do tipo FS Size. É isso mesmo? VFS Size, verdade. VFS FS Size. FS, hein, gente, cuidado. O nome do file system, a gente não sabe, né? É uma variável ainda. FS Name. O molde aqui eu vou colocar Used. Vai ser numérico fracionário. Bytes. Aplicação. Vou criar uma aplicação para ele. Vou chamar de disco. Ok? Bem simples assim, né? Fazer uma referência para o tipo de file system que eu quero, o tipo de chave que eu quero que ele me traga o que está sendo usado. Vou criar mais uma, os mesmos esquema. Vai ser a mesma chave, VFS FS Size FS Name. E agora eu quero Free Bytes. Então criamos aqui o nosso os nossos dois primeiros itens, né? Então a gente vem aqui na nossa regra de autodescoberta,
Se a gente vir aqui na nossa intervalo, eu vou ter 2 protótipos de itens, né? Não no template propriamente dito. Se eu voltar aqui no template, eu tenho uma aplicação, mas nenhum item. Na verdade, meus itens estão todos aqui, ó. Protótipo de itens. Aplicação, eu não coloquei ele nessa aplicação, deixa eu colocar também. Beleza. Configuração de hosts. Ele ainda não criou nenhum item. Isso pode demorar um pouquinho. Normalmente eu faço o que? Eu removo ele para ele ser auto-criado novamente. Não sei porque não está achando ainda o nosso Windows, né? Nenhuma. Tá. Beleza. Já detectou, mas ainda não trouxe nenhum item. Não criou nenhum item automaticamente ainda. Agora tem que ver se está usando o template correto, né? Autodescoberta. Configurações, ações, autorregistro, host de rede. Do grupo host de rede. Está usando o template. Ah não, disfarça. Não está associado a um template. Entendi. Então vamos lá. Porque aqui ele já atualizou, mas eu vou remover novamente para a gente ver ele sendo adicionado, né? Então aqui em hosts eu não tenho nenhum. Grupo de hosts no meu grupo host de rede, por enquanto não tem nenhum. Só dá um tempinho, né, para ele atualizar essa informação. Enquanto isso a gente vai vendo o que vai rolar aqui mais pra frente. Então tá aqui criação, né? Eu estou criando esse cara, utilizando aí uma aplicação específica, FSName. Aqui eu utilizei o total para trazer o tamanho do disco total, mas nesse caso eu estou usando 2 diferenciados. Lá em monitoramento a gente já vai conseguir visualizar essa informação. Então, como eu disse, a gente pode usar em minúsculo, é importante, total usage free, p-user, porcentagem de uso e p-free, porcentagem de free. Se eu não me engano, tem um desses aqui que não funciona em Linux. Aí você pode ver na documentação do próprio Zabbix. Então tá aqui realmente, um deles aqui. Parece que agora está funcionando em todos. Vamos ver aqui. Linux 2.6, coluna 3. Então, coluna 3. Parece que agora estão funcionando todos. Em algumas versões anteriores não funcionavam. Mas beleza, voltemos aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos hosts. Já criou aqui o nosso host. E já tem os 2 itens aqui que eu pedi para ele me trazer, criado automaticamente. Ou seja, ele detectou pelo menos um sistema de arquivos, né, em cada item que eu criei. A gente pode monitorar aqui via visão geral. Então ele não está trazendo ainda a informação, o espaço em disco aqui é do barra, né, que ele detectou. Daqui a pouco ele vai trazer essa atualização, né? Então ele atualiza de tempos em tempos. Isso se você escreveu certinho, né? Se não teve nada de errado. Bom,
Criação de triggers e gráficos, né? Você cria esse item, mas na realidade você quer também monitorar se der algum problema, que ele te mande um alerta, te avise que está com problema. Né? Então, da mesma forma que fiz anteriormente, podemos criar triggers, protótipos de triggers e protótipos de gráficos, que são gerados automaticamente quando da descoberta dos itens. Então, podemos criar, por exemplo, um item com a quantidade livre de porcentagem X%. A gente pode usar esse pfree. Agora criamos uma trigger que vai usar esse valor, né, de 20%, se for maior ou menor que 20%, né, for maior que 20%, para ele alarmar a gente, né. Então, para isso a gente vai novamente em autobusca do template protótipo de trigger. Cria um protótipo de uma trigger, né, quando o espaço for menor que tal, rust.name. Aí a expressão que ele vai nos trazer vai ser a expressão, né, que eu vou buscar automaticamente, eu não preciso estar escrevendo isso, né. Logicamente eu vou trazer o fsname, que é o nome do meu sistema de arquivo, pfree, a última informação less for menor que 20, ele vai me alarmar com um desastre. Deixa eu ver se ele já está trazendo aqui, ele está trazendo a 2 GB, 4 GB, vou criar mais um item só para a gente fazer essa trigger. Então novamente aqui eu vou em configuração template, vou criar mais um item aqui que é o pfree, porcentagem free. Porcentagem livre de cifra 1. Zabbix, a mesma coisa, vfsfs, vs.fs, size. Aqui eu quero que ele me traga o fsname e pfree, porcentagem livre. Vai ser numérico e expressão em porcento. Está criado, só a gente aguardar aqui monitoramento que já vai aparecer para a gente aí daqui a pouco. Vou dar um pause aqui para ele fazer essa atualização. Ok, ele já atualizou, então ele trouxe aqui para mim já, e aí ele detectou o meu Windows também. O processo por algum motivo estava rodando, mas não estava funcionando, eu restartei o agente e ele já detectou aqui, não criou nenhum item, mas já detectou. E no caso do web, ele já criou os 3 itens. Vamos dar uma olhada em monitoramento. Então ele está me trazendo aqui que meu servidor tem uma porcentagem livre de 30%. Então eu vou criar uma regra, quando for menor que 30%, ele alarme para mim. Então vamos dar uma olhada aqui no slide. Então eu vou lá em template, seleciono autobusca template, protótipos, né, crio, dou um nome, faço a expressão e falo que vai ser desastre. Nesse desastre, eu também vou ter que ter uma ação, né? Então aqui eu estou registrando, fazendo a minha trigger, né? Falando que o espaço for menor que 20, no caso eu vou fazer com 30. E aí eu tenho que criar uma ação posteriormente, não alerta. Mas primeiro vamos na trigger. Aqui já detectou o Windows, está trazendo aqui as informações C e E, porcentagem livre e uso de disco. Agora a gente vai criar a nossa trigger. Vamos lá em ação, novamente template, configuração, sempre em autobusca. Eu vou criar uma trigger aqui, um protótipo de trigger na realidade, tá, gente? Então vamos à criação da trigger. Criar protótipo. Nome aqui a gente vai dar qual mesmo? Espaço menor que 20%. Espaço menor que 20%. Como eu disse, a gente não precisa, né, selecionar, fazer manualmente. Então eu vou selecionar aqui. Se eu clicar em selecionar, ele vai trazer dos meus tipos aqui, padrões, né? Então eu quero um protótipo na realidade, que vai ser porcentagem livre. Então ele já me traz aqui, ó, quando a porcentagem livre for menor que 30. Então, é VFS, FS size, quando o fsname, pfree, menor que 30. Vai ser o que? Um desastre. E adiciona. Simples assim, está adicionado, é só a gente acompanhar lá em Rust para ver quando vai surgir a trigger, né? O PC Status já está com todas as aplicações também, com uma aplicação e com 6 itens, já que ele tem 2 HDs, duas partições na realidade, né? Não são 2 HDs. É só aguardar que a gente vai estar
verificando daqui a pouco, né? Um já pegou aqui, que foi o próprio servidor web. Então ele já trouxe pra gente aqui uma trigger, a gente pode visualizar. Vamos lá em monitoramento, visão geral. Tá normal por enquanto, já que tá com 30%. O que eu vou fazer? Vou forçar uma situação para diminuir isso. Eu nem precisa de 1 mega aqui, é só. Já alarmou, né? Só esse pouquinho que eu já fiz, ele já alarmou, né? Deu 29%, tá? É menor que 30%, então ele já me alarmou. O meu Windows também, ele já tá com 20% por default, então ele já tinha alarmado também anteriormente, automaticamente, né? Obviamente, por isso que é legal criar separado, né? Deixar o Windows e Linux, né? Porque eles têm partições diferenciadas. Se fosse máquinas Windows, a gente teria C aqui, vários C2 pontos, né? Vários servidores numa linha só. Várias linhas no servidor só. Nesse caso aqui acaba que fica um pouco separado, mas a ideia é você conseguir visualizar, né, quando está com esse problema. Agora eu vou remover aquele arquivo para a gente ver que automaticamente ele já vai voltar ao normal daqui a pouco, né? A próxima busca que ele fizer, a cada 60 segundos, eu não lembro quanto que eu coloquei no item, né? Mas ele já vai trazer os dados normalmente. Aliás, ele faz isso automaticamente, a gente não precisa nem se preocupar. Ok? Aqui conseguimos ver o alarme, né? Criando um alerta. Já com o AutoDiscover LDD Item AutoBusca e por fim das triggers, basta configurarmos uma ação. Então, novamente, a gente vai lá na configurar ação. Isso daqui já não é dentro do template, é no próprio configurador mesmo, né? E a gente vai colocar aí as informações para envio de alerta, né? Esse envio aqui, no caso, eu estava fazendo só de Linux, eu vou fazer geral, né? Estado de manutenção, não em manutenção, valor da trigger, problema, e grupo de hosts, né? Aqui ele já apitou que voltou para mim, ó, resolveu ao normal, na espaço menor que 20%, eu botei 20, era 30%, né? Deixa eu arrumar essa trigger. Visão geral, a configuração, template, autobusca, trigger. Então, 30%. Beleza. Então aqui a gente vai ter que fazer o quê? Então criar uma trigger, uma ação normal, né? Dentro das ações de trigger, criar essa ação. Então aqui em configurações, ações, trigger, eu vou criar uma ação. Essa ação vai ser o quê? Então eu vou colocar aqui o nome dela, o nome dela, a condição, que é o mais importante, e o que eu quero fazer, o que eu quero que ela faça, que ela me mande uma mensagem. Esse cara aqui, send e-mail, já foi, para quem está vendo essa aula e não comprou o curso, isso daqui foi visto numa aula anterior, numa aula de monitoramento de ações, né? Então isso daqui eu já tenho pronto. Por padrão, o Zabbix ele não manda e-mail autenticado via SMTP. Então a gente acaba criando um script externo, né? Um alerta externo, de forma que, usando um programa chamado Send Email, não o Send Email padrão que a gente tem de Linux servidores, mas é só um script em Perl que manda esse e-mail autenticado. Então ele já existe aqui, eu só vou cadastrá-lo na realidade para ele enviar essa mensagem para mim. Então voltemos aqui nas condições, né? Vou dar um nome qualquer aqui então, nome problema host.name, que eu quero que ele me leve o name. Aqui esses valores aqui eu só preciso do primeiro, porque eu só estou avaliando um valor, não preciso trazer todos. A mesma coisa, recuperação também, quando eu quero que ele me mande a mensagem quando der o problema e quando der a recuperação também. Isso é muito importante. Então tá, beleza, a condição vai ser status monitoração e implementação, ter valor da trigger problema e template ou grupo de hosts da rede. Eu particularmente prefiro usar o próprio
template. Operation, a ação, quase que eu esqueço. Aqui é a ação. O que eu vou fazer? Eu quero que ele faça o quê? Ele envie... Opa, cadê? Adicionar o usuário aqui. Vai ser o status. Onde que está o meu comando? Lá embaixo. Enviar send e-mail, que é o que eu já disse que havia cadastrado anteriormente. Eu envio um send e-mail para o usuário status. Adicionei. Send e-mail, adicionar. Está aqui, enviar mensagem para o usuário André quando der esse problema via send e-mail. Beleza, a condição está feita. Aqui está o nome dele. Adicionar. Eu consigo visualizar os eventos aqui em monitoramento eventos, né, quando tiver alguma ação. Por enquanto não teve nenhuma ação. Então, novamente eu vou forçar a situação, né, criar aqui um... fazer com que o disco exceda o limite. ...350 já vai alarmar qualquer momento aí. Então já alarmou. Mandou a mensagem. Agora eu vou remover esse arquivo. Removi o arquivo. Aqui ele já detectou que restabeleceu. Já está enviando a mensagem. Bom, enquanto isso eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no e-mail. Ok, já enviou também. Então vamos visualizar se chegou essa mensagem aí. Então tá aqui a primeira mensagem, problem, espaço menor que 30%, ele me dá aqui o valor, inclusive 28%, 28,3%, e depois o retorno. Né? Trigger, espaço menor que 30%, ok, né? Bateu 31%, tá legal? Então bem legal, né? Eu consigo aí fazer esse monitoramento, esse alerta, né? Através do uso de script externo para envio de e-mail. Então a gente viu aí, né, a criação usando o LD, né, o Low Level Discovery, né, a criação de itens relacionados a disco, mas a gente também pode utilizar para a criação de interfaces, né, eu posso estar verificando através do NetIF Discovery, eu posso estar trazendo também a autodescoberta de interfaces de rede, né. Vamos dar uma olhada aqui no nosso, deixa eu ver só o nome dele aqui para não esquecer, é o NetIF Discovery. Então aqui eu vou usar agora NetIF Discovery. Quero saber os nomes que ele traz para poder criar certinho. Então no Windows aqui ele traz o nome somente, ifname. Pra gente aqui fica complicado trabalhar. No caso do meu Windows aqui, porque eu tenho vários itens aqui, eu poderia pegar esse Ethernet, vamos ver. Ifname tap Windows, não. Ethernet pode até ser, viu? E no meu Linux, ele tem ETH0, ETH1 e ETH2.
Então a gente vai fazer uma regra de autodescoberta para quando for utilizar, né, trazer aí as informações de interface. Então vamos ver como é que a gente faz aí. Também vou criar vamos lá novamente em configurações templates. Eu já tenho uma regra de template, uma regra de autodescoberta. Vou criar uma segunda regra, né? Descobrimento, como é que chamava anterior? Descoberta sistema de arquivos. Vou colocar descoberta de interface de rede, que é netif discovery. O filtro vai ser quando tiver o, como é que é o nome do mano? Vamos ver, o if name. Aqui vai ser por name. Lá em cima era pelo tipo, né? Aqui eu quero pelo name mesmo. E o if name seja começando com ETH. Vai poder colocar outras, né? Tem vários tipos aí, né? Tem que ficar atento justamente a isso na sua rede, quais os tipos de interface que tem. E aqui ETH maiúsculo, que vai ser aí para o Windows, né? Ethernet. Então tá aí, redes de autobusca, beleza. O que eu vou criar aí de protótipo? Protótipo. Vamos ver os protótipos que a gente tem aí para a rede. Deixa eu ver quais que tem primeiro, para depois a gente utilizar. Netif. Aqui ele cita alguns. Netif in, out, total. E net, isso aqui para verificar uma porta específica. Isso aqui para verificar interface de entrada, itens entrando e saindo, né? Pacotes entrando e saindo. Acho que eu vou criar esses aqui mesmo. Net TCP out. Total de entrada e saída das estatísticas da interface de rede. Valor em bytes padrão. Erros ou drop. Bytes, packets, erro ou dropped. Out. Estatística de saída de dados da interface rede. Valor inteiro se tiver bytes. E lista das interfaces de rede. Não. In. Estatística da interface de rede, valor inteiro. Vamos fazer in e out. É em bytes, né? Beleza. Então aqui eu vou usar. Vou usar o if name. E o mod aqui é bytes, né? É inteiro. Vamos ver se eu consigo colocar em K, quem sabe, né? Ah, tá. Interface de entrada de cifrão 1. Vou colocar mais um também que vai ser de saída, tá, gente? Interface de saída cifrão 1. Vou colocar o out agora, né? Netif out. Interface de vai ser o if name. Se algum desses itens estiver incorreto, o que vai acontecer? Ele não vai criar o item. Isso que vai acontecer. Aqui eu não coloquei nenhuma aplicação, vou colocar a aplicação rede, criar uma nova aplicação. Aqui em cima eu vou colocar ela também na mesma aplicação. E é isso aí, criei aí os nossos dois itens, né, para interface de rede. Vamos ver se já capturou algum. Aqui a web já pegou, já está com 8 itens aqui na aplicação, em 2 aplicações. Vamos dar uma olhada, né, para ver se ele está trazendo alguma coisa de fato. ETH0, ETH1 e ETH2. Na interface aqui do nosso amigo Windows, ele está me trazendo a Ethernet, né, que é a única que eu queria que trouxesse de fato, né? Deixa ele atualizar, pode ser que demore um pouco para atualizar tudo, né? Então eu tenho interface de saída e interface de entrada aqui em cima. Interface loopback ele já me trouxe aqui. KK, tá vendo? Não tem necessidade de estar colocando em K, porque ele já está trazendo em K.
Então vou pegar aqui meu autobusca, minhas descobertas de rede, meus protótipos, e vou tirar aqui a decimal. Atualizar. E decimal também. Atualizar. Vamos visualizar se já está trazendo. Está me trazendo em bytes mesmo, né? ETH0 não, está trazendo em kbytes. Não, está desatualizado isso aqui. Eu já tirei o casinho. Não, vamos dar uma olhada de novo. Numérico. Aqui eu não tenho nenhum exemplo, né? Numérico inteiro sem sinal. Pode ser. Tá tudo certinho. Monitoramento. Visão geral. Agora sim ele está me trazendo em bytes. Aqui está a nossa saída ETH0 e ETH1, que está entrando, só uma está trafegando, né, que é ETH0, então tem a interface de saída e interface de entrada mais acima da ETH0, que ainda não me trouxe nenhum dado, porque a trouxe sim, está chegando aqui alguma informação. ETH1 e ETH2 estão paradas, então não está trazendo nada realmente. No nosso índice aqui a gente tem esse cara aqui, está me trazendo informação também, tanto de entrada como de saída. Mas está me trazendo em bytes mesmo. Chato. Quero trazer em kbytes. Configuração, template, autobusca, interface de rede. Aqui eu vou tirar, que é o padrão já, e falar para ele trazer em K. A mesma coisa nesse aqui. Em K. Pode demorar um pouquinho até atualizar, mas ele me traz um KK aqui, né, que é muito esquisito. Vou usar um K maiúsculo para ver. KB, né? Colocar KB mais fácil. Mas enfim, vamos à segunda parte aqui que eu queria mostrar para vocês. É a criação também de gráficos. Eu posso estar criando gráficos automaticamente. Vamos dar uma olhada. Aqui nas aplicações, autobusca, vou ter aqui a telinha de protótipo de gráficos. Então vou criar aqui, por exemplo, sistema de arquivos. Criar um novo protótipo de gráfico. Nome I/O. I/O não, né? Uso do disco. Aqui eu vou adicionar. Então eu vou adicionar o protótipo. Espaço livre. Espaço livre e uso em disco. Não, ok. E adiciono. Então tá aí. Vou criar também um outro para rede. Criar um novo tipo de gráfico. Entrada e saída de rede. Então adicionar. Opa. Adicionar o protótipo, né? Esses dois caras aqui também. Então tá aqui o nosso template, né, totalmente finalizado com todos os itens, né? Na autodescoberta eu tenho aqui duas aplicações, entre elas eu tenho 2 itens para rede, 3 itens para disco, trigger para um dos discos
e um gráfico de uso aqui de gráfico para rede e para sistema de arquivos, né? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos hosts, se eles já criaram algum gráfico. Por enquanto ainda não criaram os gráficos. Pode demorar um pouquinho, mas a gente pode ir lá no próprio template estar visualizando essas informações, né? Então vamos lá no template. Ele não trouxe ainda nada. Tem muita pouca informação ainda para trazer, né? Vamos ver aqui o do sistema de arquivos. Também ainda não me trouxe. Mas já a ideia é trazer automaticamente essas informações, né? Ok. Demorou um pouquinho, mas ele acabou já criando os gráficos. Logicamente, onde a gente estava olhando aqui em template, não tem como ver o gráfico lá, porque ele é só um protótipo, né? O gráfico mesmo a gente vai ver em hosts e em monitoramento, na realidade, né? Monitoramento de gráficos, a gente vai conseguir visualizar aí os gráficos, né? Hosts de rede aqui. Vou selecionar aqui o Web 1. Uso de disco. Então está aqui começando a preencher os dados ainda, né? Muito pouco essa informação. PC status. Então ele já está trazendo de disco, né? Com mais um tempinho ele vai também estar trazendo aí o de rede, né? Então essa é a ideia, a gente criar os itens automaticamente. Ou seja, eu criei uma autodescoberta, né? Um autodiscovery, e depois eu usei o low level discovery, né, para estar fazendo autodescoberta em cima desses sistemas que foram detectados. Ou seja, eu uso o autodiscovery junto com o low level. Em cima do low level eu faço toda a criação aí de triggers, itens e gráficos aí, né, e alertas também, com certeza, tá legal? Então esse seria o conteúdo dessa aula. Só dar um feedback, né, do que a gente fez aqui. Então a gente viu aqui como configurar um autodiscovery e um low level discovery, né? Fizemos aí a configuração do autodescoberta. E depois criamos regras de autodescoberta, visualizamos essas autodescobertas. Depois criamos registro, regras de autorregistro, condições para esse autorregistro, né, uma ação de autorregistro. Criamos uma action para envio de alerta, né, no low level discovery, configuramos aí o LLD para file system e para rede também. E criamos esses caras aí, itens, gráficos e triggers e ações para essas triggers, ok? Então essa foi a quarta aula do nosso curso de monitoramento com os Zabbix. Espero que tenham gostado, né? E na próxima aula a gente vai estar vendo aí proxy, trabalhando com proxy de Zabbix. Então fiquem com Deus e até a próxima. Amor e soca, 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 oh soca. Amor e soca, pica, 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 pica. Amor e soca, 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 soca.